O educador se eterniza em cada ser que educa. Paulo Freire. Olá, eu sou Kelly Camargo e estamos em mais um podcast Histórias que Educam. E hoje, outubro, em homenagem ao Dia dos Professores. E eu trago hoje um mestre muito considerável aqui na nossa cidade de Peró para conversar com vocês. É o professor José Hamilton de Camargo. Olá, Zé, tudo bem com você? Eu vou bem também, professora. E a senhora, como está? Tudo jóia. É isso aí, pessoal. Hoje, a Rádio Hipercidade recebe em seus estúdios José Hamilton de Camargo para falar um pouquinho, né, dessa carreira, dessa missão de professor. Mas antes disso, eu tenho um recado para você, ouvinte internauta da nossa Rádio Hipercidade. Se você está me acompanhando nessa live pelo Facebook, não se esquece. Daqui a pouquinho, acabando a live, ela vai estar lá no YouTube, tá? Aí você pode compartilhar, pode assistir quantas vezes você quiser. Não tá no YouTube da Rádio Hipercidade? Ah, não acredito. Já entra lá agora, Rádio Hipercidade com Y. Se inscreve, ativa a notificação. Lá no YouTube da Rádio Hipercidade, você vai poder acompanhar todos os nossos podcasts, o Pod Hiper com o Fábio Castilho, o podcast Ging Saberes com o professor Leandro Meira e o podcast Histórias que Educam comigo, Kelly Camargo, tá? Então você vai assistir todos os nossos episódios e também, tá com saudade de Perofest? Tá com saudade de Rock Peró? Vem pra Rádio Hipercidade, vem acompanhar tudo que a Rádio Hipercidade trouxe para vocês nesses eventos da nossa cidade. E hoje, o José Hamilton vai falar para a gente aí mais um pouco, né, sobre educação, sobre a carreira, sobre a profissão professor. José Hamilton, responde para a gente primeiro qual que é a sua formação, como que foi, assim, essa construção dentro da sua carreira, qual foram as suas formações, sua formação inicial e como que você prosseguiu nessas formações? Bom, hoje eu tenho 60 anos de idade. Primeiramente, eu fui professor de primário, que nós terminávamos o terceiro ano colegial na minha época, e então fazia o chamado magistério. E em 84, eu terminei o ensino médio, hoje, e na época colegial, aqui na Escola Gaspar, e fui estudar na Escola do Padre em Boituva, onde eu fiz mais 2 anos, o terceiro ano novamente, cheio de adaptações, porque as disciplinas que estavam previstas no antigo colegial não eram as mesmas, voltadas à questão pedagógica. Aí também fiz o 4º ano, me formei em 86. Em 87 fui lecionar aqui no quilômetro 80, numa escola chamada Francisco Ursaia, no bairro do Pirapitingui. E se a senhora visse, dona Kelly, que bairro complicado. Era um bairro bem pequenino e ali tínhamos o hospital. Era um hospital que na época denominava-se Hospital para os Leprosos, mas graças a Deus, com a questão da linguística, essa questão leprosa ficou no passado e usamos do eufemismo e um nome científico, Malderransen. Então lá era esse local que eu iniciava a minha carreira em 1987. Era uma licença que eu fui trabalhar e ia de carona. Vinha 4h30, 5 horas da manhã na Castelo Branco, tomava carona para chegar 7 horas no Francisco Ursaia. Ali eu iniciei minha carreira enquanto professor de primário. Que legal, Zé. Então você começou no magistério, professor ali, que hoje a gente chama de ensino fundamental, né? Era o primário, né, de primeira série, que não é igual agora, viu, gente? Agora é primeiro ano. A primeira série é de 7 anos, né? A gente começava com os alunos com 7 anos, né? Até a 4ª série, que hoje chama-se 5º ano, né? Exatamente. E na época nós chamava-se de professores polivalentes. E eu tive o prazer de trabalhar com um amigo chamado José Geraldo Fagundes. Eram os únicos 2 homens professores em Iperó, masculinos. Então isso foi assim um frisson para a época. O José Geraldo era de Peró também. Ele é de Peró, ele veio de fora, mas morou muitos anos aqui, foi para Sorocaba e graças a Deus essa celebridade retornou aqui conosco, casado com gente de Iperó, que é a Bernadette Silveira.
Que legal, José Geraldo, prazer, Kelly Camargo, que legal, Zé. Então você começou, professor, essa parte eu sabia que você tinha começado fora da cidade, vamos dizer assim, que antigamente a maioria dos professores começavam fora, não é isso? Exatamente. Terminada esta época de 87, no meio do ano, extinguiu-se a minha licença e eu fui tentar a vida em São Paulo. Mais precisamente em Barueri, Itapevi, Carapicuíba, Santana de Parnaíba, por quem tenho um grande amor àquela cidade que tanto me acolheu. Em 87 eu fui trabalhar em Santana de Parnaíba, onde fiquei até 1994. E por lá eu fui estudando. Mas eu tive uma sorte, dona Kelly, que quando eu cheguei em 87, em 88, houve um concurso público estadual para a efetivação de professores polivalentes. E eu, graças a Deus, consegui passar, que para mim foi um orgulho. Em 193, consegui ingressar numa escola em Santana de Parnaíba, chamada Abelardo Marques da Silva, onde foram meus alunos queridos, Marcos Tonho, prefeito até 2024, e hoje o meu querido ex-aluno Elvis César, ambos meus alunos e autoridades renomadas. Que legal, Zé, que legal. Parabéns, hein, pela sua carreira. Primeiro, parabenizar, né? Pela sua carreira. Daí você passou nesse concurso em 88, professor polivalente, né? O professor de primário, o polivalente que dava todas as matérias, todas as atividades para os seus alunos, não é isso? Explica aí para o pessoal mais jovem aí o que é um professor polivalente, né? É isso mesmo, é aquele professor. Nós não tínhamos na época esse apartamento das aulas de educação física e educação artística. Éramos nós mesmos quem éramos os professores de todas as disciplinas. Se você quisesse uma disciplina diversificada, eu sempre quis ensinar inglês aos alunos. Então eu dividia dentro da grade curricular as aulas de português, história, geografia, ciências, educação física, educação artística e recheava minhas aulas com as atividades de inglês. Então eram músicas bastante pequeninas, curtas, expressões idiomáticas que as crianças amavam. Então lá em Santana de Parnaíba e essas demais cidades da grande São Paulo foi onde eu pude realmente aprender. Eu não sei, dona Kelly, se eu mais ensinei ou mais aprendi. Mas ali foi o meu alicerce. Então eu amo essas cidades. Amo de paixão. E até hoje eu sou, assim, notado em redes sociais por meus ex-alunos. Não só lá, como aqui também. Mas aqui ainda, depois eu chego em 97 para contar como é que foi a trajetória e as minhas narrativas que podem solidificar-se ao dizer como foi a minha chegada em Peró. É isso aí. Pessoal, o José Hamilton falou que ele estudou ali na Escola do Padre, né, em Boituva. Então, era uma formação diferente do que existe hoje, né? Hoje, os professores que se formam, né, para o ensino fundamental 1, que é o antigo primário, né, que a gente falava, eles se formam em pedagogia. E nós, anteriores aí, de 90 até acho que 97, 98, funcionou ainda o magistério, né, Zé? A nível médio, né? Nível Isso, de ensino quando médio. Caracterizou-se mesmo a LDB 93, 94 de 96. 96, é a nossa cartilha do professor e das práticas de como deve ser a educação. Isso. Então, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, né, nos trouxe novos requisitos para essa formação desses professores, né, a nível superior, que é o que existe hoje, o normal superior ou a pedagogia. Então, os novos professores já sabem. Todos nós, professores formados aí nessa época de 96, 97, né? Porque os cursos de magistério que existiam continuaram até se formar aqueles que já estavam estudantes, né, do magistério. José Hamilton, daqui de Peró,
quem foi da sua turma, assim, há outros nomes aí que foram estudar magistérios na sua época? Quem que você pode dizer pra gente aí? Quem estudou comigo magistério à época foi Renata Canatelli, Selma Polanovski, não sei se vou pronunciar correto o sobrenome, porque é um sobrenome, pressuponho, de polonês, então eu não falo polonês. E também Denise Marques, Sérgio José Ribeiro, que Deus já o levou. São pessoas assim, me perdoe se eu não me recordar de quem mais, mas essas pessoas foram bastante significativas do meu dia a dia. Me perdoe, Josana de Moraes, também estudamos juntos, Rita Passini e Rita Andrade. Sim, são todas professoras, né? E professores, né? Professoras aí que fazem parte, né, da educação da nossa cidade de Peró, da nossa cidade vizinha Boituva, né? Porque como o José Milton contou, naquela época a gente existia muito menos salas, né, de aula, uma população menor, outra legislação, né? Hoje a gente sabe que todas as crianças em idade escolar, né, a partir dos seus 4 anos de idade, inclusive, já há a obrigatoriedade de estarem cumprindo, né, a sua trajetória escolar. Então, os pais já precisam estar matriculando seus filhos a partir dos 4 anos. Nas legislações anteriores, não era dessa forma. Então, acabava que existiam menos salas de aula, né? E, dessa forma, um campo menor de atuação para os professores. Então, a maioria dos professores se formavam, como disse Zé Hamilton, né? Porque a turma de Boituva e Peró não queria Zé Hamilton, não, viu, gente? Isso era normal. Tá? Era normal, porque senão não tinha deixado ele fugir lá para Pirapitingui. Falei certo? Pirapitingui. Meu Deus, esse nome é praticamente um trava-línguas pra gente, viu, gente? E ele contando essa trajetória muito importante, tá? Então, você, ouvinte internauta da Rádio Hipercidade, que está aí, quer mandar uma pergunta para o Zé Hamilton? Quer mandar um elogio? Quer mandar alguma memória que tem sobre o professor José Hamilton aqui em Peró, ou se você está em outra cidade, vai agora lá para o nosso Facebook e já faz o seu comentário, que daqui a pouquinho a gente vai falar aí dos comentários dos ouvintes e internautas. Eu quero aproveitar para dar um recado para vocês, mais de um inclusive, tá, gente? O primeiro recado é sobre esse final de semana, tá? Dia 24 e 25, sexta e sábado, vai acontecer a Feirarte. É o quinta edição do Feirarte, tá? Artesanato e gastronomia. E também vai ter apresentações também no Feirarte. Vai ter show com a Evelise Costa. E vai ter o show também, a apresentação das meninas do Grupo de Danças Livres de Peró, Rosas Vermelhas. Então, você quer conhecer todo esse artesanato, toda a arte de Peró, quer passar um momento agradável com a sua família, com aquelas delícias que tem lá no Feirarte, acarajé, pastel, lanche, tudo de bom, doces, bolos, olha, tudo maravilhoso ali no Feirarte, tá? E aproveitar, conhecer a arte e também levar, né, um artigo de artesanato para sua casa. Tem utensílios, tem para decoração, tá? Para o que você precisar, a Feirarte vai estar lá para te atender, tá bom? Então, pessoal, fica ali na Avenida Emílio Guazelli, tá? Sem número, ali onde é o recinto da Hiperofest, do rodeio, tá bom? Então, sobe lá na Avenida Emílio Guazelli, dá uma olhadinha em todo o artesanato que o pessoal tem, que você vai gostar, você vai se encantar com todo o artesanato que tem lá das meninas aí, do pessoal aqui de Peró. E também a feira gastronômica, né? Aproveita já para fazer um lanchinho ao som do show da Evelise Costa, o show da Evelise Costa, e a apresentação das meninas do Grupo de Danças Livres de Peró, Rosas Vermelhas, tá bom? Então tá feito o convite para a Feirarte na sua 5ª edição. José Hamilton, a gente estava lá em 88 que você fez o concurso. Perdoe, você foi para Pirapitingui, isso? Pirapitingui.
Isso. Quase engasguei, já engasguei. E depois o Zé falou lá, ele fez o concurso, tá? É um concurso público do estado inteiro. Naquela época, as escolas eram estaduais, não existiam escolas municipais, né, José Milton? Não ainda. Não ainda, Infelizmente, eram somente algumas creches, 6 centros de educação infantil, que era do município, mas uma ou outra. A maior parte dos 6 e das escolas eram somente voltadas e custeadas pelo Estado. Isso, pelo Estado. Mais né? tarde, com a questão dessa LDB, que veio nortear as normas para a educação e o ensino básico, é que as escolas aderiram à questão de municipalizar e construir escolas por conta de um recurso que a priori chamou Fundef, que era um Fundo Nacional de Investimento para o Ensino Fundamental, e mais tarde o Fundeb, que englobava toda a questão da educação básica. É isso aí, pessoal. Antigamente, então, vocês perceberam, né? As escolas eram todas estaduais. Com a LDB, as regulamentações e as exigências, né, se expandiram, os municípios aderiram, né, e participam, né, mais ativamente da educação, tá? Então, conta pra gente, após você se efetivar, que você foi lá para Santana de Parnaíba, como que foi a situação lá em Santana de Parnaíba? Porque você já falou com muito carinho, hein? Tem o pessoal lá, já tem ex-prefeito, é isso? Isto mesmo. A chegada foi assim, bastante triste, porque eu fui trabalhar não no centro histórico propriamente de Santana de Parnaíba. Eu fui trabalhar em um bairro bastante carente, chamado à época bairro da Fazendinha. E nós tínhamos somente 2 escolas. O Abelardo Marques da Silva, que estava na época programado para funcionar enquanto escola de ensino, educação, de ensino fundamental, o primário, que na época, dona Kelly, era o CBI e CBC, ciclo básico inicial e ciclo básico continuidade. E ia até o 4º ano. Depois nós tínhamos o ginásio, que era de 5ª à 8ª série, e depois o colegial do 1º ao 3º, um bairro carente. Todas as ruas daquele bairro não eram pavimentadas, tampouco tinham a massa asfáltica. Da onde as crianças vinham, e eu vinha também, nós levávamos 2 sapatos, porque nós chegávamos num atoleiro, que foi só Deus para fazer-me permanecer ali. E aquela carência de professores, porque o bairro era muito carente, não havia nenhum atrativo, nenhum, para que professor ali permanecesse. Então eu fui trazendo professores, amigos meus, de Avaré, alguns de Angatuba, 2 amigos, uma amiga minha daqui de Iperó, Sandra Batista, eu a levei para lá. Um colega meu que hoje é secretário da Educação de Boituva, Luiz Eustáquio, foi trabalhar comigo por lá. A Helena de Porangaba, gente de Cesariolange, enfim, eu montei uma república com tanta gente por conta de amigos que queriam trabalhar. Só tínhamos o ensino médio hoje que nos dava a profissão enquanto professor de magistério. E, enfim, querendo ganhar dinheiro. Imagine caipira em cidade grande. Então, nós éramos em 7 homens e 3 mulheres, com 3 quartos na casa, e eu quem ficou responsável em fazer a manutenção de compra, aluguel, água e luz. E, graças a Deus, ninguém morreu. Todos nós somos sobreviventes, eu já aposentado, meus amigos também estão aposentados. Não sei ainda se Luiz Eustáquio já aposentou, mas eu pressuponho que não, porque ele deu uma parada com a carreira de quanto educador e agora voltou grandiosamente. Mas os meus amigos da época que lecionávamos estão aposentados. Que legal, Zé. Então você tocou a República lá. Gente, era comum, viu? Era comum nas cidades aí que... Principalmente cidades que beiravam a Castelo Branco, né? Que era o acesso das cidades interioranas aqui do estado de São Paulo para as cidades mais próximas da capital. Onde apesar do bairro, como o José Milton contou, que era um bairro, né, bem carente, bem precário ali de uma estrutura...
era o lugar que havia mais escolas, havia mais população. E era comum os professores tinham que vir de outros lugares, né, para estar lecionando. E José Hamilton, você teve a cara e a coragem e montou uma república. Montei. Conta mais um pouco aí, como que era essa... Montei a Como que república. era ali o relacionamento de vocês? Tem alguma coisa assim para contar pra gente? Ah, tenho. Era bastante conturbada, porque nós lecionávamos assim em períodos diferentes. Os homens, assim, eram professores de primário e eu os convidei a fazer o superior. Alguns topou, outros não. Eu, muito atrevido, como até hoje sou, topei e fui. Lecionava manhã e tarde e à noite eu ia à faculdade. Alguns amigos pararam no meio do caminho. Aí depois só fizeram o curso de pedagogia e eu fui continuando a estudar. Só que eu vinha cansado. E cansado mesmo. Eu sou muito determinado. Eu não sei se é virtude ou defeito. Vi no ônibus. O ônibus era companhia de Urubupungá. Urubupunga. E levava-nos até o centro da Lapa, ali por perto da Teresa Martã, uma faculdade. Enfim, eu vinha já tabelando quem é que deveria lavar a louça naquele dia, quem secar, quem guardar, quem vai limpar o chão, lavar o banheiro. Olha, dona Kelly, alguns momentos eu me alegrava, outro me entristecia. Chegou uma época, num domingo, nós resolvemos fazer um almoço e tinha cervejinha, os rapazes jogando truco e uma outra pessoa cozinhando e tinha de lavar a louça. Eu disse, por favor, eu já limpei a casa, você vai lavar a louça. Eu acho que de tanta raiva que a pessoa foi lavar a louça, descolou aquela bacia da pia. Aí o que era ruim ficou pior, porque sujou todas as louças. Não é fácil gestar pessoas. Não é fácil, E naquela época eu só tinha 9 para gestar. Mas enfim, quase todos casaram. Ficou solteiro, eu e Luiz Eustáquio. Mas dos 10, todos estão casados, exceto eu e Luiz Eustáquio. Então a gente diz assim, eu pressuponho que eu devo ter feito um trabalho bacana na vida deles. Norteei, aposentaram-se como diretores, estão lá morando em Santana de Parnaíba porque casaram com mulheres de lá. E enfim, são meus grandes amigos, Cido, Edson, Marcelo, que saudade de vocês. Um beijo em vossos corações, meus eternos amigos, Arlete, Marlene, Cida Madeira, que carinho que eu tenho por vocês. Que legal, gente. Olha, gostei, Zé, de ouvir a sua história. Que fica, né? Fica aquela mensagem, né? Do grupo que os professores eram bem, vamos dizer, tinham que se relacionar bem, estar, vamos dizer, se relacionando, vivenciando situações, e havia muita troca, né? Era essa troca da situação das casas, igual você falou, porque vem cada um da sua casa, mas quando a gente está no coletivo, você já vinha organizando ali como que tinha que ser, para que todos se dessem bem, né? Apesar de, às vezes a gente fala assim, vamos falar para fulano lavar louça, mas é o que é necessário, né, para convivência, né? Precisa de um ambiente, tudo para conviver. Então tinha o pessoal que não queria lavar louça. Não, era Você puxava a orelha. Muito, era uma república e não tinha homem e mulher, era todos com os mesmos direitos e obrigações. Que legal. E deu certo. Deu certo, mais tarde só que eu precisava de dar uma nova guinada na vida e já era tempo de eu sair dali porque o trabalho já havia sido feito. E consegui, nesse momento, também levar a educação infantil para aquele bairro. Do bairro Fazendinha, Dona Kelly, até o centro histórico de Santana de Parnaíba, são 8 quilômetros. Nossa. Uma estrada íngreme, chovia, não havia ônibus. Se estava seco, você tinha de fechar todas as janelas, porque o pó era dificílimo. E quando eu volto agora este ano para lá, depois de 25 anos, eu cheguei a chorar, porque aquele bairro parece nunca ter existido. Nunca. Hoje tem bancos na cidade, hotéis, empresas
E as duas únicas escolas, que era a Escola Abelardo e o Leda Caire, originaram-se muitas outras. Então, estas foram, na verdade, os embriões que delas saíram, tornou-se o bairro uma cidade. Está ligando Polvilho, Cajamar e um tanto de dinheiro que Santana de Parnaíba tem, porque grande parte do ICMS é voltado para Santana de Parnaíba, por conta de Alphaville. Então, o Alphaville tem uma parte que pertence a Santana de Parnaíba, é isso? Nossa, se não for dos 5 ao 11 ou 12, eu vou estar equivocado falando bobagem. Mas os milhões que aquela cidade arrecada é coisa de louco. Então, eu estive lá na inauguração, onde uma escola, a Escola Abelardo, onde passou Elvis César e o prefeito Marcos Tonho, fizeram uma placa para deixar lá com meu nome. Imagina, é difícil você ver homenagear uma pessoa viva. Ai, que legal. Então, a mim, isso foi muito gratificante. Imagino. Foi muito gratificante. Quantas vezes eu morresse, era quantas vezes eu seria professor e lecionaria Pirapitangui e depois Santana de Parnaíba. Foram pessoas que marcaram excessivamente a minha vida. E aí, de lá, eu vim embora em 95, mas não cheguei a vir Iperó ainda. Não chegou em Iperó. Na minha época, havia uma lei chamada Lei 71. Esta Lei 71 deixava você próximo do seu local de origem. E eu fiquei em Sorocaba, na Vila Helena, numa escola chamada Francisco Camargo César. Lá eu fiquei 2 anos. Que legal. Gente, vou fazer uma observação aqui, tá? Às vezes as pessoas, a gente falou de Alphaville, né? E pode ter ouvintes ou internautas que não saibam aqui do que a gente estava falando. Alphaville são vários, vamos dizer, partes de um grande condomínio. E ele se formou, esse condomínio, e pega várias cidades, né? Existem, vamos dizer, cada parte ali, o 1, 2, até o 11, acho que deve ter acho agora, que tem né? mais Tem mais ainda, até. viu? E foi se formando esse condomínio e aumentando. Então, pega as cidades, pega Barueri também, né? E Santana de Parnaíba. Por isso que o José Hamilton falou que isso, né? Estar com esse condomínio presente dentro da sua parte territorial em Santana de Parnaíba trouxe muitos recursos, né? Os impostos arrecadados aí. Então, é isso que ele quis dizer, tá bom? Então, se você não sabia o que era Alphaville, agora você já sabe que faz parte de vários, né? É um grande condomínio com várias partes que se estendem a várias cidades ali da Grande São Paulo. Barueri, né? Tem alguma parcela. E Santana de Parnaíba. Então, já fizemos uma observação. José Hamilton está chegando próximo de Iperó. Mas antes de ele chegar próximo de Iperó, José Hamilton, quero falar para você aqui os boa noites. Aqui o pessoal tá comentando. Vamos ver de cada comentário aqui. Aninha Jardim, ela comentou: Zé, você tem todo o meu respeito e o meu carinho. O José Luiz Ferreira, boa noite, José Hamilton. Keren Popts, boa noite, Kelly, boa noite, Keren. E senhor José Hamilton, tive a honra em ser sua aluna, sou muito grata. Obrigado, Kelly. Thaís Gutierrez, boa noite, Kelly, boa noite. Boa noite, Zé. Zé, nossa enciclopédia viva da população. Chama pelo nome. Nome da mãe e sobrenome. O Chiquinho Coutinho. Boa noite, Kelly, meu amigo José Hamilton. Ronaldo Biller. Boa noite, Kelly. Um abraço para meu amigo professor, um exemplo de educador. Obrigado, Ronaldo Biller. Eu estou aí no seu bairro, hein? É só me procurar se precisar. A Arade Fernanda Mota. Boa noite, José Hamilton. A Sandra Nina. Grande mestre José Hamilton. Amava quando trabalhávamos juntos na escola Enori. Tempo bom aquele. A Margarete Fátima Okada. Boa noite, professor José Hamilton de Camargo. É isso aí, o pessoal que tiver em casa, tiver pergunta para o José Hamilton, tiver alguma mensagem, tiver alguma recordação, alguma história para que ele lembre aqui pra gente, no Histórias que Educam, vai mandando
aqui nos comentários pra gente, tá bom? José Hamilton, você veio pela Lei 71. Eu lembro de todas essas leis, viu? Claro. Eu lembro do ciclo básico, Sim. inicial. Não estava atuante, mas estava, de certa forma, atuante, né? Devido aí a minha formação familiar, né, de professores. Então, eu lembro de todas essas leis, né? A Lei 71, que vinha próximo, né? Você vinha próximo da cidade. Se não tinha... Você pedia remoção, né? Para sair do local que você estava. E eles iam achar a escola mais próxima que tinha vaga, não era isso? E aí acharam em Sorocaba, na Vila Helena, lá no Camargo, no Francisco Camargo César. Mas eu havia pleiteado, em primeiro lugar, a Gaspar, porque ainda tinha o primário, e a escola Enori, que estava começando. Não consegui vir por esta lei. Então, fiquei 2 anos em Sorocaba. No 3º ano, também não consegui vir, mas fui convidado. Eu já tinha até então feito a minha primeira faculdade, que foi de língua portuguesa, literatura e língua inglesa. À época, eram separados. Você aprendia a gramática da língua portuguesa, você tinha as suas respectivas literaturas separada, a brasileira da literatura portuguesa e a língua inglesa. Então, eu já tinha essa faculdade e já tinha o curso de pedagogia que eu fiz na cidade de Itu. Então eu já morava em Boituva, porque não tinha ônibus para me levar à faculdade. Era o Sanetur que fazia a viagem de Boituva até a faculdade. Nem era, na época chamava, hoje tem um outro nome, mas na época era Fafitu, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Itu. Hoje tem outro nome, enfim, cresceu, os tempos mudaram. E eu fui convidado para ser diretor de uma escola que eu nunca vou esquecer. A escola chamava-se Dirceu Ferreira da Silva. Para quem mora em Boituva e vai para Sorocaba, há de ver uma escola no bairro dos Lemes, pintadinha de bege. E sem contar, olha como são as coisas, que o patrono daquela escola era um morador de Boituva. Esposo da minha amiga Celisa e pai de Rocenil, marido de Eline, uma professora que lecionou comigo. E daí te chamaram, te convidaram. Lá eu fui diretor por 1 ano, no próximo, em 96, saiu minha remoção para a escola Enori de Campos Góis. Minha vontade era vir a pé para pagar tanto que Deus tinha me feito, porque só demorou 10 anos para eu voltar para minha terra. 10 anos. Então você que luta por alguma coisa, sonha, tenha certeza, você vai conseguir se você for resiliente, perseverante, insistente. Eu queria voltar para Iperó e aqui eu estou. Demorou 10 anos. Passou sua alegria? Não, por muitas dificuldades. Mas venci. Eu digo que eu venci. Pela honra e a misericórdia de Deus. É isso mesmo, pessoal. Os professores, né, os docentes que iniciaram sua carreira anos 80, sabem dessa trajetória, né, para retornar às suas cidades de origem, né? Hoje em dia a gente às vezes pensa nas dificuldades, né, de ter que fazer os concursos, os processos seletivos, mas é muito bom a gente ouvir essa história que nos educa para a persistência, a resiliência, né? Essa paciência de esperar com alegria, né? Até o momento que a gente possa estar naquele local, naquele lugar que a gente almeja estar, né? E era um sonho de todos os professores que saíam das suas cidades, né? Das suas cidades natal, aqui no interior, de retornar. O José Hamilton retornou com 10 anos estando fora, mas muitos retornaram bem depois, não é isso, José? Sim. Muitos retornaram, outros optaram em permanecer por lá, porque constituíram família. Mas o meu sonho, assim, era de voltar à minha cidade. E voltei. Cheguei, Dona Kelly, em 96 de dezembro, entreguei minha pasta, que a gente... tem que pegar a pasta, verdade, as fichas 100, que era a ficha de contagem de tempo. Entreguei, o diretor à época era a Marisa Moraga. Fui bem recepcionado, aí houve a atribuição, a mim sobrou uma 3ª série de manhã.
E era assim que chamava, terceira série. Olha só o que estava para mim. Felipe Pedroso, filho da doutora Vânia, Felipe Paula Leite, Felipe Guazelli, um beijo, querido, hoje você é médico. E Felipe Outers, 4 Felipes. Meu Deus. Na minha vida. Aí nós tínhamos Aline Feldler, filha de José Luiz Cossurian. Parece que foi assim, plantado para mim, uma sala de aula com mimos desses, que na época eram assim, bibelôs pra gente, porque eram família, gente de sobrenome. Falei, meu Deus, como é que eu faço? E a gente chega em fevereiro, depois vem o carnaval e o desfile que acontece. Já tem um desfile. Eu sempre quis fazer coisas muito marcantes para a minha vida e a vida das pessoas. Eu sempre gostei de música, estudei um pouco de teclado, um pouco de órgão, ainda toco. Deixei o meu quando comprei em Santana de Parnaíba para a igreja São José, doei por lá. E eu olhei na sala da Marisa Moraga e perguntei, dona Marisa, o que é isso? Olha, José Hamilton, são um projeto que a gente tem que desenvolver com os alunos. Eu disse, posso ver? Ali estava a caixa da felicidade e o meu nome a ser exaltado ou zerado. Peguei aqueles instrumentos e coloquei nas mãos das crianças e a banda minha se chamou Banda Rá-Tim-Bum. Eram todos esses menininhos que eu falei e mais algum, Alexandre Mancini, que Deus o tenha, e Gabriele Sartorelli foi minha aluna, Gislaine, filha de Priscila Gomes, que foi minha amiga de escola, depois a filha, minha aluna, uma infinidade de crianças lindas. Aí eu desenhei o modelitinho deles e os instrumentos. Fizemos uns resgate às músicas folclóricas, que na época já estavam esquecidas, hoje eu diria que esqueceram-se. Então havia pau de rumba, castanhola, tambor, repique, era aquele show de instrumentos todos em miniaturas. E as crianças pequeninas, então combinava com ela. Recordo-me como se fosse hoje. As meninas de vestido azul de cetim, todinha preguiado, meia branca, teninho branco, boina azul e luvas brancas. Os meninos de camisa branca de cetim, calça azul de cetim, sapato preto e boina azul e luvas nas mãos. Quando nós saímos na rua, que chegou a hora de eu apresentar a banda Rá-Tim-Bum, fazendo um resgate das músicas folclóricas, o povo ficou admirado. Ali estava a dona Kelly, pela minha honra do meu nome e da minha família, a elevação do meu nome, que realmente o José Hamilton tinha vindo para Iperó, voltado ao meu habitat, para ensinar. Deixou sua marca já. Então ali todos ainda dizem, Zé, eu lembro da bandinha Rá-Tim-Bum. Olha só. Zé, hoje eu encontro com a menina Sartorelli, a Gabi, ela diz, Zé, só você para me fazer colocar um vestido daquele, não Zé. Eu digo, mas você era linda e continua fofa. Então, é essa lembrança. Ali eu comecei a fazer o meu nome e fortalecer. Mas não assim, por questões de graus de parentesco, porque eu vim de uma família muito simples, uma família humilde, mas de pais que se preocuparam em estudar-me, como os meus irmãos também. E hoje eu, com a preocupação de tio, e levar os meus sobrinhos a estudarem também. Então foi de trabalho mesmo. E ali eu fiz o meu nome e ensinei. Mais tarde, aquelas crianças foram indo e eu fui acompanhando eles. Hoje são homens e não perdem o termo que eu usava. Menininho, senta aí. Menininho, vem pra cá. Enfim, porque eram muitas crianças. E isso tudo marcou minha vida e a deles, porque eles falam até hoje, menininho, que era o meu jargão na educação. Mas um menininho não diminutivo, é um menininho carinhoso. De cuidado. De cuidado, afetivo, né, mesmo, isso, sabe? E não era pejorativo. E, enfim, ali a gente vai construindo a vida.
Logo após, em 98, eu fui convidado para ser diretor de uma escola chamada Pedrina, escola estadual. E ela era uma escola de emergência. Ela não era sozinha, ela era ligada à Escola Gaspar. E lá nós tínhamos 4 salas de aula, funcionando de manhã e 4 à tarde, 8. E a diretoria de ensino era Votorantim. Levávamos os documentos todos daqui de Peró para Votorantim e lá eram avaliados pelo dirigente, ver se estava certo, estava errado, as contratações, como que aconteciam, enfim, muita seriedade. Muita seriedade, muitos papéis. Era assim mesmo, né, José Milton? Era uma responsabilidade grande, né? Porque não podia se perder, né? Nenhum papel, né? De nenhum professor. Naquela época, os professores iam até as suas unidades, né? Buscar e levava a sua pasta, igual você contou, que trouxe a sua pasta. Então, hoje em dia está tudo mais no sistema, né? A gente sabe que fica tudo no sistema, tá tudo cadastrado no sistema, mas naquela época tinha que ir-se pessoalmente, né? Presencialmente com as documentações, né? Não era um acesso tão fácil assim como hoje em dia a gente pode falar assim, vou mandar por e-mail, eu vou escanear, vou mandar para você no WhatsApp, né? É um acesso mais rápido, não é isso? Na época a gente fazia essas portarias de admissão à máquina. E quando dispensavam, chamava de portaria CAF. Estava encerrando o contrato do professor e a gente, enquanto diretor, nós tínhamos de ir lá fazer o encerramento na diretoria de ensino. Tudo muito trabalhoso, mas valeu a pena. Sabe, a gente é moldado com ferro, então tudo que vier depois, você tira de letra. É isso mesmo. E a escola de lá municipalizou a minha época. Eu tive o compromisso de municipalizá-la em 99. De 98 eu fiquei até 99. Terminando 2000, houve o concurso. Em 99 para 2000 houve o concurso para primeiro concurso de diretores da rede municipal de Iperó. E nós fizemos e graças a Deus eu e mais amigos passamos. Como lá já estava municipalizado e eu havia passado num concurso, eu tinha a opção de escolher as escolas que já estavam municipalizadas em Iperó. E uma delas era a Escola Professora Enori. Então, da onde eu saí enquanto professor, eu retornava em 2000 diretor da escola. E para minha surpresa, dona Kelly, eu e Deus dirigi aquela escola. Foi nomeado em 2000 agentes para ajudar o diretor. Então, eram professores que vinham 5 horinhas comigo pela manhã, outro que vinha 5 horinhas comigo à tarde e outro que vinha 5 horinhas comigo à noite. Eu fui premiado a ter a educação do ensino fundamental de 5ª na época a 8ª e o ensino médio EJA. Era o fundamental 1 EJA, era o ensino de ginásio EJA e o médio. Grandes personalidades, meus ex-alunos da EJA. Vou falar o nome de alguns só. Diego, Fabrício, o Nassif, Ivo Paulo, marido da professora Cida. Grandes pessoas, José Carlos Oliveira, Fátima, quem trabalha hoje no Fundo Social. Era este povo maravilhoso à noite no ensino médio. E pela honra e misericórdia, terminaram, estão todos bem, graças a Deus. Mas eu não consegui ter um vice-diretor. Não se falava em ter vice-diretor. Mas Deus dá força e a gente vence. Vence e vence, né? Terminei ali até 2004. Em 2004, eu fui convidado a participar de uma coisa que não foi muito boa para mim, que foi a política. Mas ainda assim eu continuei estudando. Aí já tinha o curso de letras, pedagogia, já tinha o curso de pós em psicopedagogia. Aí me deu assim muita curiosidade também de querer estudar mais a gramática. Fiz pós-graduação em gramática, onde estudei assim com afinco acerca do pronome
que e se. Quando usar, qual sua função morfológica, qual sua função sintática, mas ainda assim eu fui continuar a minha carreira na educação, porque o educador era. E por conta disso, em 2004 concorro à política e, para minha, não sei se alegria ou tristeza, acabo vencendo. Enfrentar uma Câmara com leões, olha... Precisei de virar um tigre também, dona Kelly. É isso aí, Zé Hamilton. Sempre se superando. O Zé Hamilton na educação, gente, já deixou sua marca, né? Vocês viram ali pela história que ele conta, por todo esses comentários que vieram aqui com a gente. O pessoal exaltando, né? Exaltando essa profissão que o José Hamilton é. Ele é um professor ali que busca fazer a diferença na vida do seu aluno, né? Não foi só um trabalho, foi uma missão realmente na vida do José Hamilton e continua sendo, tá, gente? E eu vou aproveitar para dar mais um recado para vocês, tá? Do 3º Mega Feirão da ACIND. A ACIND, que é a Associação Comercial e Industrial de Peró. Tá? Você, comerciante, já faz parte da CIND? Legal, você vai estar lá nesse 3º Mega Feirão que vai acontecer dia 31 de outubro e 1º de novembro. Vai ser no Complexo Elisa, tá? E se você é comerciante, não conhece as ações da CIND, entre em contato, entra agora lá no Instagram da CIND e pede mais informações para você fazer parte, para você estar presente nas festividades da CIND, nas promoções da CIND, enquanto na cidade de Peró, tá? Mas vem conhecer. Você que está em casa não sabe, vai ter saldão, tá? Então já vai, o marido não vai ouvir agora, tá, gente? Que eu tô muito ansiosa nessa expectativa do saldão da CIND, porque eu conheço esses comércios aí de Peró, o pessoal que se uniu com a CIND, tá? Que faz parte da CIND, ó, bastante produto, ó, legal e vai estar num preço muito bom, muito saldão para nós podermos aproveitar aí. Dia 31, já marca aí, 31 de outubro e 1º de novembro. E a equipe da Rádio Hipercidade vai estar lá presente com vocês, a gente vai estar lá para animar vocês, porque vai ter shows. Tem também o espaço gastronômico, vai ter muita comida boa, muita coisa legal, tá? Para você tá vendo no saldão, comprando também, ajudando o nosso comércio de Peró, tá? E se divertindo com a Rádio Hipercidade e os shows que vão acontecer lá. Então tá preparado? Vem com a gente pro 3º Mega Feirão da ACIND. E quero deixar mais um recado, viu, gente? Amanhã, dia 21, tem mais podcast, mas não sou eu, não. Que eu já vou deixar livre aí pro nosso amigo, o professor Leandro Meira. Professor Leandro Meira, que apresenta o podcast Gingue Saberes, trazendo tudo sobre a arte da capoeira, né? E os ensinamentos da influência da afrodescendência aqui para nós, tá bom? E amanhã, em comemoração, né, o Leandro Meira que já trouxe aí, se você não assistiu o último podcast, assiste com a Pimenta e a Branca de Neve, 2 meninas, crianças, né, de 11 anos e 14 anos, que trouxeram a história, a trajetória delas, tá? Tá lá no YouTube da Rádio Hipercidade. Não foi no YouTube da Rádio Hipercidade? Então já digita aí, Rádio Hipercidade, com Y. Clica lá para se inscrever, ativa a notificação. Quando o vídeo vai lá pro YouTube, você já corre assistir. Compartilha com os amigos também. E amanhã, em homenagem também ao mês de outubro, que é o mês das crianças, tá? O professor Leandro Meira vai estar entrevistando a Sofia. Sofia, que é capoeirista, ganhou medalha essa semana de ginástica artística. E ela vai estar contando um pouquinho. A Sofia, que é filha do Leandro, tá bom? Amanhã ela vai estar aqui nos estúdios da Rádio Hipercidade com o podcast Gingue Saberes, tá bom? Então, espero vocês amanhã na nossa live do podcast Gingue Saberes a partir das 19 horas, tá bom? Amanhã é às 19 horas. Marca aí para você não se esquecer. José Hamilton, você já passou aí por Pirapitingui,
Até o final da live eu vou falar fluente essa palavra, tá, gente? Dessa cidade, desse bairro, na realidade, né? E passou por Santana de Parnaíba, já chegou aqui em Peró, tá? Passou pela municipalização, isso mesmo, José Hamilton, que era professor efetivo da rede estadual, passou para o concurso da municipalização e veio a ser diretor lá no Inori. Já falou o nome de algumas personalidades, né, aqui pra gente, pessoas aqui da nossa cidade. José Hamilton, que é muito querido, né, muito lembrado. Falou professor aqui em Peró, sinônimo de professor em Peró é José Hamilton de Camargo, né? E eu estou bem emocionada hoje nesse podcast, porque as histórias do José Hamilton são histórias que nos inspiram, são histórias que educam realmente. Vou passar mais um pouquinho do pessoal aqui. A Eufrida Correia, boa noite, Kelly, meu amado tio José Hamilton. Minha sobrinha. O Fabiano da Ellen Kelvin Caio, boa noite, José. A Margarete, ela falou aqui, a dona Margarete Fátima Okada. Gosto muito desse professor, dos filhos. Pessoa querida e respeitada. Foi professora dos filhos, a dona Margarete. Parabéns. O José Hamilton, a Sônia Basílio falou assim, 15 horas de trabalho? Acho que ela quis dizer porque você ficava de manhã, tarde e noite. Na realidade, o diretor, Sônia, ele pode organizar o horário de trabalho de um diretor, ele é flexível. Então, provavelmente, o José Hamilton, em alguns momentos, cobria mais o período da manhã, mais o período da tarde, e em outros momentos, mais o período da noite, para não deixar ninguém desfalcado, não é isso, José? Sim. Com toda certeza, lógico que nessas 15 horas, não eram 15 horas de com trabalho, literalmente trabalhando. Eu também tirava meu café, eu tirava o meu almoço e tirava o jantar. Mas eu tinha, dona Sônia, a responsabilidade de manter aquela escola com 980 alunos. Não estou lembrando da senhora, mas com certeza a senhora pode perguntar como aquela escola brilhava e ainda brilha, né? As pessoas não fazem gestão igual uma a outra, mas aonde eu vou, eu procuro fazer o melhor. Se não saiu o melhor, eu sempre digo, desculpa, eu tentei fazer o melhor. Sempre o melhor possível, né? Dentro das situações. E já veio marcante, né? Sempre que o José Hamilton se predispõe a fazer algo, a gente percebe que é do fundo do coração, né? E com muita dedicação, né, para fazer a diferença na vida das pessoas, na vida dos seus alunos. O Tinton falou, boa noite, Zé. Parabéns, José Hamilton, sempre procurando o melhor para o seu conhecimento e passando para os seus alunos. E quem quiser aprender. Vamos ver, tá chegando mais comentário. Tá. Sim, que a Sônia falou aqui. É porque ele disse 5 horas de manhã. Isso, que era 5 horas de aula, né, na realidade, em cada período, né? Na realidade, o José Hamilton já explicou aí que na realidade, a responsabilidade, né? O diretor é responsável por todos os horários. Então, você sempre estava atento de estar por dentro, com certeza. Eu conheço seu trabalho enquanto gestor. De estar atento a todos os detalhes, né? Que acontecessem. Não só no resultado, mas também em todo o processo. Perfeito. Né? Estão mandando mais um oi aqui. Joyce Camargo. Boa noite, meu primo José Hamilton. Parabéns pela sua trajetória. Que Deus te abençoe sempre. Isso mesmo, Joyce. Deus abençoe muito. Amém, Joyce, querida, minha prima. É sobrinha do meu pai. Isso. Então, o José Hamilton já chegou em Iperó e pôde trazer toda essa trajetória. Zé, você, além de ter feito essa pós que você falou aí já para nós, né? Que você falou que você se formou a nível aí, pedagogia, línguas, né? Da língua portuguesa, que antigamente chamava letras, é isso? Letras, isso mesmo. Letras, né? Chama-se letras ainda. Ainda continua letras, só que hoje com uma, assim, diversidade. Ou seja, antes era voltado língua portuguesa, literaturas brasileira portuguesa e a questão do inglês. Hoje não, traz assim, 2 ramificações que você opta em fazer português-inglês, português-espanhol. Sim. Então você opta por aí. A minha época só tinha uma mesmo. Aí de lá para cá eu continuei estudando, fiz a questão da pós-graduação em gramática, depois eu fiz a literatura, que eu amo ler. Eu estudei assim, os perfis das mulheres de José de Alencar. Eu fiz uma análise de Senhora, Iracema e Luciola.
3 mulheres distintas na obra de José de Alencar. E ele é um indianista que eu amo, é brasileiro, amo. Fiz uma pós-graduação analisando as mulheres de José de Alencar. Mais tarde, havia aquele frisson já quando eu cheguei em 97, da unidade prisional. Como é que pode isso, ter um presídio em Iperó? E aconteceu. O presídio instalou-se em Iperó. E nós convivíamos com aquelas pessoas, filhos de pais de cárcere, pessoas que estavam com o pai, mas a mãe também era de cárcere, senão o irmão, um primo. E me incomodava, à época, o aluno que vinha à escola e dizia assim: e aí, velho? E então, Pedro Bó, chegado, meu, truta, velho, brother, e hoje é Zé. Essa linguagem, através da pesquisa, eu vi que essa linguagem era uma linguagem própria da unidade prisional, onde os detentos criavam essas falas para diferenciar um do outro. E aí eu fui fazer um mestrado em educação. Fui admitido pelo mestrado pela Unicamp, onde eu estudei a linguística com uma personagem, Ingdor, uma senhorinha alemã de 80 anos, sábia, que só. E fiz o discurso da retórica com o Raj. Isso em 2009. Eu fiquei doente em 2009. Fiquei doente, afastei de trabalhos camarísticos e afastei da Escola Gaspar. E não tinha mais ânimo de construir minha dissertação. Porque você tem que escrever uma tese para você apresentar, para você se qualificar e depois receber o título de mestre. Eu achei que eu fosse morrer em 2009, 10, 11, eu sempre doente, as cordas vocais muito ruim, o pulmão também. Mas Deus me deu novamente a oportunidade de viver e eu fui terminar em Sorocaba, na Uniso. Então eu construí minha dissertação e peço a você, Dona Kelly, aos telespectadores, se quiserem conhecer minha dissertação, busque no Google José Hamilton de Camargo, a linguagem do cárcere no cotidiano escolar das escolas de Iperó. Construí minha dissertação, fiz a defesa. Quando eu fiz a defesa, com todo aquilo escrito, falando da linguagem, fui fazer a pesquisa e a época, Dona Kelly, aonde é a Rua José de Moraes, as mulheres dos detentos, dos sentenciados ou do PPL, pessoas privadas de liberdade, dormiam em barraca no meio da rua. E eu saía à noite fazendo a pesquisa com elas. O que elas traziam, o que não traziam, como é que chamava aquele objeto que o marido pediu, isso daqui é o quê? Como é que se chama isso dentro da unidade prisional? E eu fui construindo ali um glossário, onde as palavras que nós temos não tinham nenhum significado lá dentro da unidade prisional. Eles usavam uns outros elementos para identificar aquilo, o que realmente deveria ser. Por exemplo, banheiro, a gente sabe que é o banheiro, lugar de você fazer as suas necessidades fisiológicas, local de você se banhar, fazer sua higiene. Para eles não, é boi. Vou limpar o boi, se falta uma coisa do outro, que furtou, ele aplicou a Elsa. São nomes que não condizem conosco. Então, esses termos, esses vocábulos não fazem parte da gramática. E eu fui estudar, fui debater ao apresentar os professores que eu mesmo escolhi para fazer a minha qualificação. Acabaram com a minha dissertação. José Milton, o que você quis dizer aqui? Zé Milton, o que você quis dizer lá? O que é isso? E estudei pessoas renomadas, Bakhtin, Ingdor Vilaça-Coque e outros grandes nomes da literatura, de linguística, mas enfim, eu cheguei ali a acreditar que quem está ao alto ou bem não quer que você chegue também, mas a sua palavra e a palavra de ordem é resiliência. Insisti, construí minha dissertação, tenho o título de mestre e está publicado no Google.
Então eu sou mestre em educação, se bem que todos os dias eu digo que mestre é o Senhor Deus, que todos os dias devemos pedir o nosso apequenamento para que o soberano possa crescer. Então é só o título, mas mestre mesmo é o Senhor Deus. De lá para cá, algumas questões sociais me incomodou, então eu também tenho as ciências sociais. Mesmo na pandemia, fui fazer uma pós-graduação em terapia ocupacional. Então, eu sou terapeuta ocupacional para trabalhar em instituição. Para trabalhar na, propriamente, saúde, eu estou fazendo mais algumas horas. Nossa, então, eu serei um terapeuta ocupacional em nome de Jesus em Iperó. Não quero estudar mais, somente a disciplina, que vai estar voltada à terapia ocupacional integrativa e a questão da primeira infância. Porque eu penso assim, dona Kelly, se nós atacarmos na primeira infância, nós não teremos alunos com tanto comprometimento no ensino fundamental. Pode até vir uma pergunta, por que você não fez isso lá, José Hamilton? Eu não era terapeuta ocupacional, não era estudante, hoje eu sou. Então eu digo, dona Kelly, que ler, a educação pode não ser tudo, mas é o caminho para quase tudo. Quando você ensina alguém a ler, quando você começa a fazer pesquisa, você tira aquela catarata dos seus olhos. E eu tirei a minha enquanto terapeuta ocupacional, estudante que eu sou. É isso aí, José Hamilton. É uma história que educa realmente, gente. É uma história que educa na sua vida profissional, né, na sua atuação, e ali contando todas essas partes da vida pessoal dele, que foi intrinsecamente ali ligada nesse profissionalismo, né, nessa dedicação, à construção de um ser humano melhor, né? Pode ver aí, ele migrou um pouquinho aí para o lado da saúde, mas por quê? Porque através da busca do conhecimento, ele percebeu novas ramificações, novas possibilidades de contribuir com a nossa criança iperoense. É tão difícil saber que até 2020 essas crianças estavam escondidas. Não se falava em TEA e autismo, chamava essas crianças de ele tem um filho doente. Deus é mais para essa colocação. Não pode, jamais. Então, precisou de vir a Covid para que nós tirássemos essas cataratas e visse que tem muita criança que precisa de muito apoio. Então despertou-me, dona Kelly, a vontade de estudar para ajudar essas crianças. E se Deus quiser, eu vou ajudá-la. Como já disse, eu tenho 60 anos, mas com bastante vontade. E assim, não estou na saúde porque o prefeito arrumou-me um cargo. Ele me convidou para trabalhar na saúde. Depois que eu aposentei-me enquanto professor, disse a ele, Leonardo, eu amo vossa vida e amo mesmo. Eu estou com ele até o fim. Depois eu não sei. Mas por enquanto estou com ele porque ele me oportunizou para ser o secretário. Fiz uma gestão difícil com o Covid. Mas não teve um dia, dona Kelly, que aquela van não ficou cheia de comida, eu dirigindo e levando em Bela Vista, Alvorada, centro de Jorge Oetre. Não morri, não me fez melhor, nem me fez pior. As minhas questões são humanistas. Eu vou morrer assim, pensando desse jeito. Então, a questão de estar na saúde, eu tenho um cargo efetivo na prefeitura. Para quem não sabe, eu sou o diretor da creche Alexis Nassif, a chamada creche das fábricas, mas estou atuando na saúde, aprendendo a gestar na saúde. Trabalho em 2 unidades de saúde, aqui no Jean Centro e lá em Jorge Oetre, no Cacilda. Eu estou à disposição. Todo mundo sabe aonde eu moro e tem meu telefone. Eu posso demorar para responder por conta dos afazeres, mas eu respondo. Pode ter certeza. Não respondi, pode bater em meu portão. E ele sempre educando, sempre um professor, né, Zé? Isso sempre mesmo. explicando para o pessoal, atendendo, né? E a saúde
ela está muito ligada, né, à educação também, né? Porque é através da educação que você pode cuidar melhor da sua saúde, né? Isto mesmo. Tudo tá baseado no que você vai estar agindo, né? Como você vai estar agindo. É promoção e prevenção que a gente vende na saúde. E estou lá, não consigo estar todos os dias aqui, em detrimento ao meu outro trabalho lá em George Wetter. Mas pode procurar-me, eu atendo sim. É isso aí, pessoal. Vou passar aqui mais alguns recadinhos do pessoal. Olavo Oliveira, parabéns, professor, grande amigo. A Estela Barbosa, boa noite, Kelly, boa noite, Zé Hamilton. Adriana Zanata, José Hamilton, te admiro, meu amigo. É isso aí, Zé. A base é tudo, um ser humano ímpar. Keren Potts mandou muitas palminhas, coração. E é isso aí, eu acredito muito na educação, né, na base, no infantil. Tanto é que eu, enquanto professora, migrei para a educação infantil. Fui muitos anos no ensino fundamental. Alguns, né, porque muitos anos é o José Hamilton, tá, gente? Alguns no ensino fundamental, né, acabei migrando para a educação infantil porque acredito nisso. Pessoal, José Hamilton, Histórias que Educam, tá? E vamos ver que tem mais um... A Bia Barreto aqui. Nossa, tem mais mensagem aqui. Amanda Lino. Senhor José Hamilton, como podemos articular campanhas de prevenção à violência contra as mulheres e a importância da escuta? A Amanda Lino. Depois, se você quiser, entra em contato com ela lá para estar respondendo, né? E a Bia Barreto. Zé é um cara que pouco conheço, mas já admiro demais. Sou mãe atípica e só de saber que você nos apoia, já te amo. Demais. Obrigada por abraçar essa causa, sucesso e saúde. O Tom humanismo cabe em qualquer lugar. Sem isso, o ser humano nunca vai se encontrar externamente. É isso mesmo, pessoal. E os Histórias que Educam de hoje, com José Hamilton, e ele vai deixar para nós, ele já deu muitas mensagens, né? Muitas mensagens que educam, ele por si só, pela sua vida, pelo seu profissional, já é uma história que educa, né? Quem conhece, quem já foi aluno, quem já trabalhou junto com o José Hamilton, sabe como que ele é dedicado, né? Como essa parte, né, humanista dele se faz visível, né? A cada instante, a cada decisão, tá? A cada ação. Mas agora ele vai deixar uma última mensagem. José Hamilton, olha lá para os nossos ouvintes internautas e deixa aí uma última mensagem, uma última, vamos dizer assim, mais do que Histórias que Educam, porque você é a história que educa hoje aqui. Eu queria dizer a vocês que eu fico muito feliz em poder estar aqui, Dona Kelly, Senhor Fabiano, por terem me oportunizado esta noite em poder falar um pouquinho da minha carreira. Dizer que tudo isso que eu contei a vocês, o tanto que eu estudei, só vale para mim. Meu pai morreu dizendo, filho, estude, porque é uma herança que você não deixa para ninguém. E o seu diploma é o que vai matar a sua fome. E eu tenho certeza disso, que meu pai, um ignorante, estudou tão pouco e falava palavras muito sábias. Então, prefeito Leonardo, Lúcio, Francisco Coutinho, carinhosamente Chiquinho, Joca, Nino Dan, todos foram meus alunos. Vinícius Moraga, vulgarmente Bob, foram meus alunos. Então, é a certeza de ter feito um trabalho bacana e, por favor, divulguem isso dia e noite. A educação pode não ser tudo, mas é o caminho para quase tudo. E a ordem do dia, do amanhecer, da noite, do entardecer. Resiliência e empatia. Deus os abençoe ao casal que me recebeu aqui e você, telespectador, que pôde me ouvir. Um beijo em vosso coração, uma feliz noite. É isso aí, pessoal. O professor se eterniza naqueles que educa. José Hamilton de Camargo, hoje, no Histórias que Educam, pela Rádio Hipercidade. Eu sou Kelly Camargo e espero você no próximo Histórias que Educam.